Olá a todos e todas, esse é o videocast do Breast Saving Group, o videocast para quem faz reconstrução das mamas. Hoje eu, Glaucia Mesquita, e a minha companheira do Breast Saving Group, Camila Macedo Loureiro, traremos para você um artigo muito direto a respeito de uma dúvida que é muito frequente em quem faz reconstrução. Se a reconstrução mamária com expansor após a radioterapia. Antes de irmos direto para a discussão nesse artigo, eu gostaria de convidar todos vocês que nos seguem para nos seguirem nas redes sociais, no Breast Saving Group, no nosso Spotify, favoritando e dando 5 estrelas se vocês gostarem do nosso conteúdo, e nos canais da Macadu. Toda semana a gente está trazendo um videocast novo, com discussão de artigos científicos. Nós temos um board mensal de discussão de casos clínicos em ocoplastia, sempre com convidados super especiais. Isso mesmo, Glaucia. Ainda estamos nos recuperando do nosso último curso, né? Do nosso primeiro curso, na verdade, hands-on, que a gente fez em novembro agora de 2024 em Maceió. Foi muito legal, como nós 7. Tivemos 4 alunos, então um curso super exclusivo. E esses alunos, eles tiveram a experiência de eles próprios fazerem 9 técnicas, né? 9 pacientes que foram reconstruídas com grande dorsal, mais variadas variações, né? Variadas variações é ótimo, mas foi isso mesmo, né? Foram variações de técnicas de todas as naturezas. E ainda esses 4 alunos tiveram habilitação na técnica One Step, que a Glaucia é nossa embaixadora One Step, que dá os treinamentos, né? Então ainda tiveram esse outro benefício, além de fazerem as cirurgias, ainda tiveram essa habilitação. E o One Step é uma técnica que potencializa a lipoenxertia e que traz super benefícios não só no trato da gordura, que é transplantada para o sítio de interesse, de desejo, mas também há benefícios da área doadora da paciente. Então, caso você tenha interesse em fazer alguns treinamentos que a gente está se preparando bastante para oferecer, fiquem de olho nos nossos canais, né, nos nossos canais de comunicação, que em 2025 a gente tem muita coisa linda para oferecer para vocês. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos falar do artigo, Glaucio. Camila, eu estava justamente estudando um pouco para apresentar o board, o último board que a gente teve na semana passada, falando sobre múltiplas recidivas, e foi um board super interessante, um caso legal que eu apresentei. E aí eu me deparei justamente com esse artigo, que é um artigo do Dr. Peter Cordeiro. Dr. Peter Cordeiro todo mundo conhece muito bem, é um cirurgião plástico lá do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, né? E aí ele justamente trouxe para a gente aquele cenário em que você tem pacientes que têm que fazer uma cirurgia após uma recidiva, por exemplo, após um quadrante, e que é uma mama que já foi irradiada, né? E que por acaso você acaba muitas vezes usando os retalhos, porque os estudos muito antigos sempre mostraram taxas de complicações absurdas quando você utilizava a prótese ou expansor nesse cenário da mama já irradiada, né? Então, ele traz esse cenário e ele justamente vai trazendo a sua experiência, né, com relação a esse tipo de situação, né? E aí ele vai comparar a casuística dele de cirurgias onde ele tem mamas que com recorrência e que foram irradiadas e que ele fez a mastectomia e reconstrução imediata com expansor, né? E fez depois esse aparato de pacientes que ele tem, né? Que nessa casuística dele de 11 anos de experiência, totalizou 121 pacientes, ou seja, 121 pacientes, onde ele fez um expansor pós-radioterapia na cirurgia de salvamento da mama, né? De resgate, né? Da recidiva, e comparou com o banco de dados deles do Memorial como um grupo controle de pacientes que foram submetidos a reconstruções imediatas em mamas não irradiadas, justamente para que ele pudesse avaliar os dois grupos em relação a vários desfechos. Então, um resumo total, ele pegou a casuística dele de 11 anos, né, que deram 121 pacientes, onde ele fez um expansor pós-radioterapia, em mamas que tiveram recidiva, né, e depois fez um grupo controle com um banco de dados dele de pacientes que fizeram expansor em mamas que não foram irradiadas, para avaliar vários desfechos, tá, gente? Esse é um estudo, um artigo um pouquinho mais antigo, ele foi publicado em 2000 e pouco, mas ele pegou essas Em pacientes. 2016, se eu não me engano, a É, data de publicação dele, vou até checar. eu acho que é 2012, Camininha. Juro por Deus. 12. Fiquei com 2008 na minha cabeça, mas é porque 2008 foi. 2008 é onde finaliza a análise dele, né? Isso. Isca dele. 2008, mas eu sei que o artigo é promovido na USP, se eu não me engano, né? Não é um artigo muito recente,
mas pegou pacientes que ele desde 1997 até 2008, né? E traz justamente, olha aí, esse justa- 2010, pronto. Fechou. 2010 foi publicado, né? Então, são pacientes que foram operados entre 97 e 2008. Lembrando que de lá para cá, muita coisa diferente, né? A gente pode discutir isso depois. E com isso, ele pegou 121 pacientes que fizeram expansor pós-radioterapia e fez uma comparação com o grupo controle com 1.578 pacientes que fizeram expansor sem radioterapia prévia. E o que ele avaliou nos desfechos, Camila? Os desfechos que ele procurou avaliar foram complicações precoces, então até 12 meses após o procedimento. E aí a gente conhece já essas complicações precoces, né? Necrose de retalho de pele, infecção, seroma, hematoma, atraso de cicatrização e falência na expansão ou perda da prótese do expansor. Complicações tardias, que também são as complicações tardias que a gente observa, né? A avaliação estética em geral, que ele fez, o grau de contratura capsular, necessidade de procedimentos de revisão e uma coisa que é fundamental, que é a percepção de satisfação da paciente em relação ao procedimento. E aí, eu acho que são detalhes muito importantes quando a gente está analisando técnica cirúrgica, são qual o tipo de implante que ele utilizou. Então, ele utilizou implantes texturizados, fez em loja submuscular, lembrando que como é um artigo de 2010, ainda nem se falava a respeito de colocar prótese pré-peitoral, né, nesses cenários. Então, talvez acho que fosse até um modelo interessante da gente fazer esse comparativo, né, das pacientes irradiadas com prótese pré-pec e retropeitoral, talvez num trabalho futuro. E ele também fez antibiótico perioperatório, mantendo até a retirada do dreno. A expansão dessas pacientes foi iniciada como padrão de 10 a 14 dias após a cirurgia, quando não tinha nenhuma evidência de sofrimento de pele ou de processo infeccioso. Isso mesmo, Camila. E a gente teve enquanto resultado que eles observaram o seguinte: em relação às complicações precoces, né, houve uma maior quantidade que a gente já esperava, né, uma proporção de complicações precoces em pacientes irradiadas, e isso foi estatisticamente significativo, foi 29,8% de complicações em geral em pacientes irradiadas versus 15,5% em pacientes não irradiadas. E a complicação precoce mais frequente também é uma coisa que a gente já sabe, que aquela pele irradiada vai sofrer, é a necrose do retalho da mastectomia, e que foi de 18% em pacientes irradiadas versus 7,7% em pacientes não irradiadas com P menor do que 0,01, ou seja, também estatisticamente significante, né? Não houve diferença nas outras complicações precoces, como infecção, hematoma, o atraso na cicatrização, que é uma das coisas que a gente sempre acha que vai acontecer nas pacientes irradiadas, né? Na perda da repunção, que talvez seja das complicações mais graves, não houve diferença e também não houve diferença em relação ao seroma, né? Então, a complicação mais comum e que teve diferença foi a necrose do retalho. Em relação aos outros desfechos, né? Análise do desfecho. Houve um follow-up médio de 46,4 meses nas pacientes irradiadas versus 43,3 meses nos pacientes não irradiados, e também não houve diferença entre os grupos com relação ao volume mamário prévio, ao IMC, à lateralidade. Então, eram grupos bem homogêneos, né? O desfecho mais importante, talvez, que também a gente sempre pensa que vai ser difícil, né? E que vai ser maior, é com relação à contratura capsular. E eles viram, sim, que as pacientes irradiadas tinham mais contratura capsular, especialmente contratura Baker 3 e 4, que deu uma porcentagem de 10,6% nos pacientes irradiadas versus 6,3% nos pacientes não irradiadas. Apesar, não sei se a gente vai falar um pouco mais na discussão, mas apesar dessa diferença, não foi uma diferença gritante, como a gente imaginava, tá? O resultado também estético é bem impressionante o que ele coloca para a gente, né? Nas pacientes irradiadas, 98% foram bom ou excelente, né? Os pacientes definiram como bom e excelente. Nas não irradiadas, 95%, né? Porque as não irradiadas tiveram uma taxa muito maior de excelente, né? E proporcionalmente, tinham mais pacientes irradiadas com bons resultados, né? E pacientes não irradiadas com excelentes. Ou seja, se você separar
A maioria das pacientes irradiadas, elas consideravam seu resultado bom, e as pacientes não irradiadas, elas tinham resultados bons, mas também tinham muitos resultados excelentes que não tinham nas pacientes irradiadas, né? Mas mais pacientes irradiadas também é, é, precisaram de revisão dos seus implantes, né? Em relação à satisfação das pacientes, 84% das pacientes irradiadas e 90% das pacientes não irradiadas estavam realmente satisfeitas com o seu resultado final. E isso é muito bom, a porcentagem grande de pacientes que estavam satisfeitas. E dessas pacientes, 92% das irradiadas e 95% das não irradiadas fariam a cirurgia novamente, ou seja, elas realmente acham que a cirurgia foi benéfica no caso delas. Né? Quando a gente está falando de reconstrução mamária, esse tem que ser a nossa principal baliza, né? Para a gente saber se a reconstrução mamária foi um sucesso ou não. Porque não adianta nada a equipe estar super satisfeita e a paciente não está satisfeita. Então, acho que sinaliza muito que é um caminho de sucesso quando a gente vê que 92% das pacientes que têm já sabidamente um prognóstico pior estético fariam novamente aquela cirurgia. Assim, que a gente está conseguindo mesmo nesse cenário mais desfavorável, dá um resultado que melhora a vida dessas pessoas, né? Que é o nosso objetivo principal. E assim, analisando o trabalho, a gente vê que é uma casuística realmente muito superior à dos outros trabalhos anteriores, né? É uma casuística até bastante volumosa. E assim, a, na avaliação dele também, que a gente falou que é um artigo de 2010, não é um artigo tão atual. Mas na casuística que ele levantou para comparação, além de terem casuísticas muito menores, eram técnicas que mostravam desfechos muito desfavoráveis, né? Então, a gente percebe sempre um caminhar para frente, né, na reconstrução, e os sarrafos eles sempre vão sendo colocados mais altos. As casuísticas que eles apresentavam quando comparação, tinham algumas que eram de 70 e 80 e realmente eram desfechos proibitivos, né? Tanto do ponto de vista de resultados estéticos, como também de consequências. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar é que esse trabalho a gente pode aplicar não só para pessoas que fizeram a mastectomia após cirurgia conservadora com radioterapia por uma recidiva, mas eu acho que é importante a gente também fazer num cenário que tem se tornado ainda, apesar da controvérsia, né, do benefício de oferecer uma adenomastectomia para uma pessoa mutada após o diagnóstico do câncer, mas é uma população que está aí, que está presente e que está no nosso consultório, né? E então, também podemos aplicar nesse sentido, para pacientes que fazem o tratamento do câncer e descobrem uma mutação e aí tem o desejo ou indicação de fazer uma nova abordagem para adenomastectomia e eu acho que esse artigo mostra que isso é possível e que tem não necessariamente tanta consequência negativa para a reconstrução como a gente teria intuitivamente levaria a pensar, né? Assim, eles acabam concluindo, Camininha, justamente isso, né? Que as pacientes irradiadas, elas têm sim um maior risco de desfechos estéticos menos satisfatórios, né, do que as pacientes não irradiadas. Isso é fato. Tem mais complicações precoces e tardias, mas mesmo assim, né, não são considerados proibitivos numa realização desse tipo de reconstrução nessa população. A gente sempre escutou que radioterapia não cabia um expansor porque a taxa de complicação era altíssima e o expansor não expandia. E você vê na casuística dele, são 121 pacientes. Ele conseguiu ter sucesso em todas as expansões, ele não perdeu o implante em nenhum dos casos, né? Para quem for ler direitinho o artigo, e isso já mostra para a gente que é factível, né? Você pode utilizar, não é totalmente proibitivo. E lá na frente, talvez eu vou descrever um pouquinho melhor sobre os critérios que ele elegeu. Eu acho que foi o grande pulo do gato desses casos de sucesso deles são, como tudo, na oncoplastia, a seleção da paciente, né? Eu, particularmente, sempre tive isso na minha cabeça. Por isso que eu trouxe esse artigo, eu achei interessante, porque eu acho que passou a vida inteira da gente escutando que paciente que fez radioterapia não vale a pena colocar um expansor. E tem que Quando partir para retalho, né? a gente acaba partindo para retalho. Foi o que eu fiz no board
Tu trouxe justamente para a gente fazer uma reflexão no BOD, porque o que eu fiz na minha paciente, ela veio com uma recidiva pós-quadrante, foi justamente isso, pensei logo no retalho, porque eu não imaginava que eu pudesse colocar uma expansão naquele cenário, né? E aqui a gente tem uma possibilidade, tem alguns critérios que ele coloca lá na frente, eu vou explicar para vocês, né? Eu tenho pouca experiência, eu fiz recentemente a única paciente que eu tive coragem de colocar uma expansão pós-rádio, que já foi uma tentativa de salvamento de uma reconstrução, porque ela tinha feito uma reconstrução, ela fez uma prótese pré-peitoral pós-radioterapia, evoluiu a construção da prótese, e não era minha paciente, já chegou para mim nesse cenário, eu falei, ó, vamos tentar, pode ser que não expanda, e a pele dela estava boa, eu expandi, né? E ela não queria mais prótese, depois que eu expandi, ela não queria mais prótese, eu fiz um mini flap de grande dorsal do pichetado, com one step. Outra coisa que é interessante justamente é pontuar, né, Camila, nesse artigo. Esse artigo de 2010 também, a gente não tinha o boom da lipoesthesia. Então, ainda todo esse cenário favorável. Não era um músculo trapado, né? Porque hoje a Justamente. gente até tem. Eu comecei a fazer oncoplastia em 2015. Então, algumas das pacientes que eu fiz no início, lá em 2015, eram pacientes que eu já começava assim, chegava aquela paciente com um cenário ali já mastectomizada, né? Uma paciente que já era, que não era com o perfil desse caso, mas era uma paciente para colocar expansor, uma paciente mastectomizada para fazer reconstrução com prótese. Eu não tinha no meu arsenal, ainda não tinha nas minhas ferramentas para reconstrução, para fazer retalho. Então era o que eu tinha para fazer. Então eu dava o meu melhor para aquela paciente. Só que eu nunca chegava para aquela paciente com o músculo já irradiado, não chegava e botava um expansor direto. Eu sempre dizia assim para ela, olha, a sua reconstrução vai ter várias etapas. Então, primeira etapa, eu vou melhorar essa condição local. Então, mesmo desde os primeiros expansores, eu sempre fui entusiasta da lipoenxertia, então desde os meus primeiros expansores já para reconstrução tardia pós-rádio, eu dizia assim, não, vamos melhorar aqui a condição, melhorava plastrão, melhorava músculo, com gordura, fazia uma, duas sessões de lipoenxertia, aí eu colocava o expansor, lipoenxertava mais no momento da colocação do expansor e depois que eu trocava para prótese. Então, acabavam sendo no mínimo 3 etapas que uma paciente de reconstrução tardia chegava para mim, que eu fazia. Eu não cheguei a ter nenhuma paciente nessa exata condição de ter uma mama irradiada naquela época, né? De ter uma paciente que tira, que tem uma recidiva local ou uma necessidade de fazer adenomastectomia após radioterapia. Esses pacientes foram chegar para mim depois, num outro contexto, né? Que aí a gente já muda um pouquinho o escopo da aula de hoje. Mas é importante pontuar que realmente esse trabalho, ele não fala, não tem lipoenxertia. Não. Então é aquela coisa na raça mesmo, né? Que não teve, não teve o melhoramento da condição desse músculo, desse plastrão com a lipoenxertia. É importante pontuar isso também. É, não, com certeza. E a gente sabe, espetacular essa tua ideia de tratar. E foi essa mesma ideia que o Dr. Krishna Cogn, um dos brasileiros, eu não lembro qual foi, se foi desse ano passado, ele justamente mostrou a casuística dele em pacientes, por exemplo, que fazem radioterapia e depois fazem um teste e tem mutação e depois tem que fazer adenomastectomia. E ele mostrou a casuística dele, se você assistiu, mas foi espetacular. Não, Camada de lipoenxertia para tratar aquela pele, para aumentar o punch daquela paciente, né? E aí depois ele fazia a adenomastectomia com a prótese pré-peitoral. Foi assim espetacular. Então é isso, a lipoenxertia não tem para onde fugir. Eu imagino que justamente isso tem mais valor ainda esse trabalho, porque foi numa época pré-lipoenxertia e que hoje eu já imagino que a gente possa estar tratando essa paciente de uma forma diferente. Né? Eu que tenho utilizado muito, já assim, a gente tem como tratar a pele, né? A gente tem como tratar o músculo, a gente tem como tratar de todas as formas com enxerto de altíssima qualidade. Eu já tenho, na minha experiência do Anustep, realmente, eu acho que um dos grandes benefícios são os pacientes pós-RAD, e que a gente vê claramente uma regeneração daquela pele, aquela pele fica melhor, né? Não só com aquela gordura ali no retalho, mas também o SRV que é o suprassumo, digamos assim, de células mesenquimais que desperta ali na pele, que a gente até mostrou lá no curso, né? Que aquilo ali é regenerativo mesmo, é o que se utiliza na medicina regenerativa em todos os cenários do One Step, né? E é super interessante essa questão, sabe, Camila? Eu queria, antes de você poder falar a questão do final.
Não, só vou lembrar que, assim, o que que acontece nesse artigo também, que ele só vai jogar isso no final, tá? No finalzinho que ele fala para você, pessoal, olha, aqui a reconstrução com o expansor, né, são alternativas viáveis, você tem que explicar para o paciente que pode ter um resultado estético menos satisfatório, né, e pode ser, mas o que ele fala, que ele deixa lá no finalzinho do artigo, é justamente isso, a seleção das pacientes, né, e que você deve ficar atento a essas características preditoras de maus resultados, né? Como a qualidade da pele, do tecido, sei lá, subcutâneo, né? E ele colocou que ele só selecionava para essa técnica de expansor aquelas pacientes que tinham aquela pele com pouquíssimos efeitos da radioterapia, né? É, 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 e com a pele sem muitos efeitos, aquela pele mais saudável, né? Com elasticidade, um tecido, sei lá, subcutâneo, um músculo com aspecto mais normal, né? E não tão firme. Ou seja, a gente sabe quando a gente tem aqueles efeitos muito ruins da radioterapia. Então, ele evitava esse tipo de paciente também, né, Camila? E tinha outros critérios, né, Camila? Fala aí pra gente. Então, o que eu achei legal desse artigo, principalmente nessa partezinha final que deu os pulos do gato, né? Que é um termo que a gente tem usado bastante no grupo, e que é o que a gente tem que focar, o que dá o grande diferencial, é que ele traz para, ele explicita coisas que a gente só vai percebendo com o passar do tempo e com a experiência, né? Então, uma coisa que ele falou que a gente observa e que eu realmente nunca tinha me ligado para isso, é a hipopigmentação da pele pós-radioterapia é um preditor de mau prognóstico estético para aquele caso, que demonstra que aquela pele sofreu uma ação tão intensa da radioterapia que ela hipopigmentou e isso se manteve. Isso eu achei muito interessante. Então, o que ele fala também, além disso, né, da textura da pele, da firmeza da pele, da firmeza do músculo, da pigmentação da pele, ele fala também de cicatrizes. Então, pessoas que têm cicatrizes muito longas ou múltiplas cicatrizes podem ter uma vascularização mais deficiente desse retalho e ter um potencial de complicação maior. Então, são músculos que vão tender a expandir menos. São pessoas que às vezes precisam de uma retirada mais extensa de pele, que vai deixar a loja da prótese mais tensa, com uma chance maior de ter decência, de ter extrusão de prótese. Então, é importante, principalmente para quem está iniciando o seu percurso na oncoplastia, fazer um checklist mesmo, né, do que tem que analisar naquela paciente para ver se ela tem um prognóstico mais favorável ou mais desfavorável para reconstrução com expansores e com implantes, de uma forma geral. Achei bem interessante como ele pontuou nesse finalzinho aí, acho que vou levar isso para a vida. Se a gente tiver uma coisa de cada artigo que a gente leva para a vida da gente cirúrgica, eu acho que já valeu a leitura, né, ou no caso, aqui é a escuta. É verdade, Camila. E também o último ponto que ele coloca, quando você leva em consideração todos esses cuidados para você selecionar a melhor paciente, então ele tem uma boa casuística, porque ele super seleciona os pacientes, e que eu já falei aqui antes, né, é o que traz os melhores resultados em todas as técnicas de reconstrução. É você saber selecionar a paciente mais ideal, né, para aquele tipo de reconstrução. E ele leva muito a questão de atenção na manipulação dos tecidos, né, durante a própria mastectomia. Então, às vezes, o auxiliar tem que estar tão antenado quanto você para manipular aquele tecido de uma forma mais adequada, não causar mais lesões. Já é um tecido sofrido que está irradiado, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente que lida com residentes, né, Camila? A gente tem que ter esse cuidado, né? Atenção residentes, ouçam isso aqui na velocidade 0,5. Não fiquem puxando a pele do retalho para cima do expansor ou da prótese e chega. Puxou uma vez, viu que tá bom, larga a mão, deixa a pele do retalho quieta. Pelo amor de Deus. Tenha cuidado, né? Todo Ajuda nós, ajuda nós. ajuda o cirurgião, pelo amor de Deus. Ajuda, mano. É difícil, né? Esses cenários, né? A gente sofre, mas Presa. Gente, é que a gente é importante, né? É. encontrei ele. Camilinha, você quer falar alguma coisa antes de eu finalizar? Não, é isso. Acho que esse finalzinho do artigo, para mim, ele foi perfeito, sem defeitos, está sem defeitos. E é isso, vamos transpor, né, o artigo de 2010, se a gente pegar a técnica moderna de mastectomia mais lipoenxertia, mais
técnica moderna de radioterapia, a gente vê que é perfeitamente possível, com impacto bem favorável na vida da paciente. É Com isso. certeza, né? Obrigada pela audiência de vocês. Eu vou finalizar aqui, Camininha, lembrando assim que a gente tem trazido para vocês esses artigos, e eu acho que muitas de nós nunca estudou tanto oncoplastia como a gente tem estudado. E isso tem sido de um enriquecimento pessoal gigantesco, né? E não só enriquecimento pessoal de conhecimento, mas de é, é, técnicas no nosso arsenal, que a gente sempre fala isso aqui. O cirurgião tem que estar com o máximo de técnicas no seu arsenal para poder oferecer o que há de melhor para os pacientes, né? Então, assim, do que eu já trouxe aqui, que eu já escutei de vocês discutindo nos outros videocasts, muitas coisas eu já tive a possibilidade de aplicar na minha prática diária. Ontem mesmo eu tive uma paciente com uma extrusão de prótese e que eu fiz um retalho de Batwing para tentar salvar a reconstrução, e com isso com certeza, se eu tiver agora uma paciente com recidiva, num cenário ideal, numa mama boa, que eu acho que seja viável, eu talvez possa oferecer o expansor ao invés do retalho, né? Que acaba você poupando mais uma paciente. Eu acho que esse é um artigo, apesar de ser antigo, mas que trouxe um conhecimento super importante para mim. Desmistificou muita coisa na minha cabeça. Espero que tenha ajudado vocês também. Esse é o nosso objetivo aqui no Breast Saving Group, e o nosso videocast tem sido produzido com todo esse carinho e toda essa atenção de trazer bons artigos com uma estatística, com dados de qualidade, né, com artigos de qualidade, para que vocês pudessem também crescer junto com a gente. A gente está muito feliz com esse projeto, né? Então, fica de olho na gente, escuta o nosso videocast nas plataformas da Macadu. Toda sexta-feira agora a gente vai lançar nossos videocasts, e depois vai estar disponível no Spotify. Siga a gente no nosso Instagram, @BreastSavingGroup. Fique de olho que 2025 vai ser um ano com muitos projetos e muitos produtos para você, cirurgião da mama. Muito obrigada, gente. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Beijo.